Meu nome é Lucas Brandão. Eu vou falar da matéria de Sociologia da verificação no primeiro trimestre. E eu vou começar a falar um pouco do etnocentrismo junto com relativismo cultural e a comparação de um com os dois, depois separadamente. E... Eita, o que eu falar? O que faz uma sociedade ser superior à outra? Quando a gente pergunta quais são os parâmetros para medir isso, de como o que é uma cultura, o que é uma cultura primitiva ou outra evoluída. A gente consegue encontrar a resposta quando a gente analisa a riqueza de uma sociedade com a sua tecnologia que tem em mãos. Também na sua construção civil, no seu armamento também. Também a gente pode tentar analisar mais especificamente no seu modo de agir da pessoa, de se alimentar, na sua vestimenta e até mesmo na cor da pele e nos traços físicos que cada pessoa tem. Mesmo comparando todos esses requisitos que eu falei agora, a gente não pode colocar na balança para tentar ver qual se sobressai mais, qual cultura, tanto da erudita para outra, esqueci se será erudita, para o etnocentrismo e para o relativismo cultural, para tentar ver qual se sobressai. Apontar isso, a gente pode tentar ver um lado mais etnocêntrico, que eu vou explicar agora. O etnocentrismo, ele é meio que uma bagagem cultural de uma sociedade. O etnocentrismo, ele é meio que determina que o etnocentrismo meio que determina que o modo de vida adotado por eles, que seria a elite, seja o correto, que o modo de vida que eles pegam é superior, é correto a todas as outras culturas que seriam opostas, incorretas. Quer dizer, a cultura oposta da pessoa que pensa como etnocentrismo é incorreta. E o indivíduo etnocêntrico, ele considera meio que as normas e valores da sua própria cultura melhor do que a dos outros, melhor do que as outras culturas. Isso pode representar um grande problema, porque frequentemente torna meio que uma visão preconceituosa das ideias meio que introduzidas, meio que preconceituosa, até racista dessas pessoas que pensam como seria o etnocentrismo. Uma visão etnocêntrica também, que demonstra várias vezes, o desconhecimento dos diferentes hábitos culturais, das culturas, tanto de sotaques, de costumes de cada pessoa. Isso acaba levando de respeito a meio que uma intolerância por quem é diferente. Isso acaba originando, em caso mais extremo, atitudes muito preconceituosas, bem radicais e até xenófobas ou xenofóbicas. E esse fenômeno, ele é universal, ele não é típico de uma nação, ele é universal. E ele pode até atingir proporção drástica, quando culturas, tecnicamente falando assim, ela é mais frágil, entrando meio que em contato com culturas mais dominantes e mais avançadas, classificadas tecnologicamente, assim. E uns exemplos do etnocentrismo meio que estão muito relacionados ao vestuário também. Um deles é o hábito indígena, que seria o hábito do índio de se vestir, nenhuma ou pouca roupa. E o outro caso seria meio que aquela saia que vocês usam, que é típica lá, que o homem usa também. São duas situações que podem ser meio que tratadas
como uma hostilidade ou meio que uma tipo estranheza, porque não pertence àquelas culturas, que não pertence àquela nação, que não são acostumados com esse tipo de vestimenta que eu citei do índio com a saia do escocês. E é isso. E eu vou falar agora um pouquinho comparando com o relativismo cultural. E o relativismo cultural, ele de certa forma ele não julga uma cultura. Ele afirma que afirmando que uma seja superior à outra, como o etnocentrismo faz. O relativismo cultural não julga isso. E a gente analisando melhor, a gente meio que vê que é onde se produz novos conhecimentos para entender. O relativismo cultural ele tenta produzir uma razão, tenta produzir um conhecimento para tentar entender o porquê determinada região, determinada nação, ela age de forma mais distinta de outra, quando a gente compara. E no relativismo cultural também acredita que cada cultura ela é relativa ao lugar onde ela é inserida. Isso só faz sentido para que a sociedade, aquela sociedade faz parte daquilo. E a gente não pode apontar o certo e tentar apontar o certo do errado, do que é bonito, do que é feio, porque os parâmetros usados para tentar fazer um julgamento, elas são meio que em bases culturais, onde que cada indivíduo ele carrega dentro de si o que pode ser normal na nossa cultura, já para outra cultura que existe em outro lugar do mundo, pode ser completamente inaceitável, ou vice-versa, lá como aqui. Devido a esses fatores, o relativismo cultural, ele meio que afirma que todas as culturas elas são muito válidas e que elas também elas podem ter uma noção de todas, elas têm umas diferenças e que elas se variam de acordo com o seu contexto e aonde ela está inserido. Então dá para entender que o relativismo cultural ele se tem o respeito pelas diferenças, ele tem muito respeito pelas diferenças e não cabe a ninguém tentar ficar julgando e sim buscar o mais fácil compreender o modo de vida que cada civilização e até região ela tentar compreender isso sem ficar discriminando, tendo preconceito ou se julgar mais superior. O relativismo cultural ele é uma corrente meio que de pensamentos, ou também pode se falar de uma doutrina, que tem como objetivo entender a diferença cultural para tentar estudar o porquê das diferenças entre culturas distintas, diferentes. Enquanto o etnocentrismo ele tem uma vertente mais do confronto. O relativismo ele aborda as diferenças de uma forma mais da paz, apaziguadora. E é muito importante também tentar destacar que o relativismo cultural ele é uma ideologia que defende que os valores, os princípios morais do que é certo, do que é o errado, do bem e do mal, eles são umas convenções sociais que elas estão muito intrínsecas a cada cultura, do que é certo e errado, porque é difícil uma cultura falar o que é certo e errado para outra. Isso pode acabar tendo conflitos e choques. Um ato considerado errado também em uma cultura não significa que a outra seria também quando praticado por povos diferentes de cultura. Então não cabe uma cultura julgar o que é errado e certo para outra. E agora eu vou falar um pouquinho da concepção de Marx na ideia da meritocracia, um pouquinho de Marx também, assim. E a teoria econômica que Marx ele tentou utilizar para dar um firmamento na ideia de exploração é exatamente a mesma que é utilizada pelo senso comum, para tentar culpar uma minoria pelo próprio fracasso
que ela, tipo, ela obtém, que ela adquire. E eu vou acabar falando um pouco da meritocracia nos dias de hoje, porque muito se discute nos dias atuais se a meritocracia ou não é um valor a ser, tipo, perseguido pela sociedade. E para alguns a discussão ela nunca chega, tipo, nem nesse ponto. Apenas, tipo, partem do pressuposto que tal sistema ele não existe e que é meio que um devaneio aleatório ficar argumentar baseando nele. Porém, a meritocracia ela existe, e não como tipo, a gente conhece, como Marx apresenta, como a direita enxerga, mas ela existe. E ao mesmo tempo em que ela existe, ela não explica nada acerca do valor ou de como a nossa sociedade ela se organiza. E tentando compreender as dúvidas que pode ter surgido nesse pensamento, é meio que tentar indicar uma ordem. Tipo, inicialmente, o mito da meritocracia ela surge seguindo uns pressupostos. Um exemplo de Marx, que seria da direita, e para o fim tentar explicar como a meritocracia ela existe. Marx ele adicionava, tipo, a nossa teoria um fator importante e até curioso, que era a luta de classe, porque para Marx os trabalhadores eles meio que perceberiam muito, como é que fala, cedo, que o processo de esse processo ele era muito explorativo, e ele meio que iniciava uma luta de classe que levava, tipo, para o socialismo e até graduativamente, posteriormente, ao comunismo. A ideia central da meritocracia é que o trabalho ele seja a única maneira para determinar o sucesso de uma pessoa, que o trabalho ele dignifica, e de maneira mais, tipo, metódica, o número, tipo, de horas que as pessoas trabalham, que o trabalhador ele trabalha. E a hora que a pessoa trabalha, seria um fator determinante para tentar justificar a riqueza de um indivíduo. E quando Marx ele tenta afirmar que o capitalista ele não merece ser remunerado por causa de um trabalho que, tipo, ele mesmo não realizou, o Marx está sendo exatamente meio que capacitista, meio que tentando dar um adjetivo, tipo, preferido para o período pós-moderno. E essa afirmação ela é análoga, porque é a declaração de que esse pobre ele não trabalha o suficiente, logo ele não é bem sucedido, o que, tipo, não pode ser verdade, porque a diferença, tipo, é que Marx ele inverte a ordem de um fator na sua teoria. Para quem lê tipo, parece óbvio que o trabalhador ele é explorado. Fica difícil chegar que Marx ele se baseia na sua teoria na meritocracia. Para Marx, tipo, funcionaria mais como esse capitalista ele não trabalha, logo ele não merece ser sucedido, não merece ser bem sucedido. E a meritocracia, ela de fato existe, mesmo com a teoria do valor, tipo, do trabalho não sendo no sentido teórico, mas a meritocracia existe sim, e ela funciona de maneira diferente. Não se refere, tipo, ao trabalho em si, se refere, tipo, meio que aos incentivos tipo, em outra área como a economia. E um dos princípios mais básicos da economia, ela talvez, tipo, apenas esteja perdendo para o princípio da escassez e da oferta de procura, que seriam um dos princípios que as pessoas, tipo, reagem. Agora eu vou falar um pouco da cultura erudita
e da cultura popular, tentar comparar uma com a outra e falar especificamente de cada uma. E a principal diferença entre a cultura popular e a cultura erudita é que a cultura popular ela se baseia em muitos costumes e tradições de povos, enquanto a cultura erudita ela está meio que relacionada com um pensamento mais crítico, ele é mais elaborado e elitizado da sociedade, da classe dominante. E a cultura popular ela é direcionada e mais consumida principalmente pelas chamadas grandes massas, onde pode ser até a camada mais pobre, que normalmente ela consiste muito em conteúdos de temas presentes no imaginário e até no cotidiano mesmo do povo. E o senso comum é meio que nas heranças culturais de determinada região. Por exemplo, o samba e o funk carioca, eles são alguns dos principais exemplos de produto de uma cultura popular do Brasil, da cultura popular brasileira. E, no entanto, é meio que normal que cada região ela tente apresentar as suas particularidades, que caracterizam muitas diferenças de personalidade da cultura popular brasileira. E já a cultura erudita ela pode ser muito classificada como o oposto da cultura popular, porque a gente não se dedica ao grande público, ela não se dedica ao grande público, ela é mais para indivíduos com certo nível de instrução, de estudo e formação específica em determinados conhecimentos da classe dominante, da elite. E sobre o significado mais abrangente do erudito, é meio que a cultura erudita ela é meio que uma produção acadêmica centrada no sistema mais educacional e, sobretudo, mais privilegiando até as universidades. Meio que trata-se de uma cultura produzida para a minoria que é intelectual e das mais diversas especialidades das pessoas que têm muita instrução, como eu falei. E a cultura erudita ela está ligada à elite, ou seja, ela está muito subordinada ao capital, pelo fator que meio que viabiliza essa cultura. Ela exige meio que estudo, pesquisa para se tentar obter um conhecimento. Portanto, ela não é viável à maioria da sociedade, e sim a classe social que, por sua vez, ela possui uma condição de investir nesses aspectos e, no fim, de obter o conhecimento. Então, é uma cultura em que a sociedade ela valoriza como mais superior e dominante. Mas a gente tem que... Por exemplo, alguns sociólogos, existem grupos em que o social ele mantém entre si uma relação de dominação e de subordinação. Por norma, meio que padronização, a cultura popular ela é descrita como espontânea, uma coisa simples e acessível, meio que qualquer pessoa que tem uma renda mais baixa, ela pode sim tentar ter acesso com mais facilidade. E enquanto que na cultura erudita, ela é mais restrita, ela é mais elitizada e intelectualizada, e esse fato faz com que pouca gente, que tenha muito dinheiro, consiga ter acesso a essa cultura. Meio que, por exemplo, um show de ópera. Tem gente que fala assim, pobre não gosta de show de ópera. Com certeza, porque um show de ópera, dependendo de quem está dando a orquestra, é R$1.000 o ingresso. Enquanto a pessoa que é pobre não tem nem R$1.000 para sobreviver no mês. E devido a esse fato,
comparando da cultura popular para a erudita, requerer maior, uma crítica, uma elaboração técnica para isso. Outra grande diferença entre a cultura popular e a cultura erudita é a acessibilidade. A cultura erudita ela costuma estar relacionada, mais pregnada com as camadas sociais economicamente mais elevadas, de uma classe mais dominante, pois elas são os indivíduos que conseguem mais ter acesso no ambiente onde a erudição ela predomina, onde ela tem mais força. O oposto, ele meio que ocorre com a cultura popular, que por a cultura popular ela ser uma transmissão de valores e principalmente de costumes de um povo, está presente mais acessível, de modo mais fácil, para que todos os interessados consigam ter uma participação, ter acesso à cultura popular. Por isso que a cultura popular, a quem faz parte da cultura erudita, consegue ter acesso à cultura popular mais fácil, e quem é da cultura popular não tem um acesso de uma cultura erudita. Como eu falei, o pobre, quando a pessoa fala pobre, não gosta de orquestra, mas uma orquestra, dependendo da pessoa, como eu falei, é de 500 a 1.000, 2.000 reais. E um pobre não tem nenhum salário mínimo para sobreviver. Por isso que fica restrito, meio que não tem, a cultura erudita nunca vai tentar viabilizar o acesso da pessoa pobre para tentar se infiltrar na cultura deles. É importante também, relembrar que, toda manifestação clássica, como a cultura popular e a cultura erudita, elas são mutáveis. Elas se variam de acordo com o local e com o seu tempo. Por exemplo, determinadas manifestações culturais que eram consideradas populares no passado, elas podem sim ser apreciadas como parte da cultura erudita, mas no futuro tanto próximo ou meio que demorado, e assim vice-versa. E agora eu vou falar um pouco da consciência para Karl Marx. E a referência desse pensador, de Marx, era que, principalmente de muita importância, para que qualquer estudo sobre o significado do termo ideologia não fosse confundido. E o estudo mais relevante de Marx era sobre o tema da ideologia alemã, que para ele a produção das ideias elas não podem ser analisadas separadamente da condição social das históricas nas quais elas surgem. E para Marx ele fazia muito a distinção de tipos de ideologias que são produzidas. Seria a da política, a jurídica, a econômica e a filosófica. E com base nesses pressupostos teóricos, principalmente do materialismo histórico, o pensador alemão, que seria o Marx, ele demonstrava que a ideologia ela meio que determinava, ela era determinada pelas relações de dominação que era entre as classes sociais. E ao se referir à ideologia burguesa, o Marx ele meio que entende que as ideias que eram representações sociais, que eram predominantes na nossa sociedade, que era capitalista, ela meio que são produtos de dominação de uma classe social, que seria da burguesia, da classe alta, que tivesse muito dinheiro. E essa dominação da classe social da burguesia, ela era sobre a classe social que era dominada, que seria, já foram camponeses, proletariados, pessoas pobres,
que não tinha meio que um poder de tomar frente, que eram, eles meio que obedeciam a ordem por não ter outra opção. E a existência da propriedade privada, a diferença entre os proprietários e dos não proprietários, que tipo, elas aparecem. Por exemplo, nas representações sociais de todo indivíduo, tipo, como algo que sempre existiu, ele meio que faz parte, tipo, de uma ordem natural das coisas. Essas representações sociais, porém, elas servem tipo, aos interesses da burguesia, da classe social, que meio que controla e controla e vai controlar meio que os meios totais de produção numa sociedade capitalista. Ou seja, o mundo ele sempre foi dominado pela burguesia e por quem tinha uma classe favorável de dinheiro, e ele está sendo dominado atualmente, e ele sempre vai continuar nessa ideia de dominação da massa que é reprimida. Essa era a concepção de Karl Marx. E a matéria de filosofia, sociologia de verificação do primeiro trimestre acabou, e depois o vídeo vai ser da D do segundo trimestre de sociologia.